Caros alunos, boa tarde. Espero que vocês todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de imunologia médica, hoje nós vamos estudar a aula sobre sistema do complemento. Então, vamos compartilhar os slides. Então, nós vamos ver a aula sobre o sistema do complemento. O que é o sistema do complemento? O sistema do complemento é um conjunto de proteínas que ficam ou no soro, no sangue circulante, no soro, ou estão presentes na superfície das células. Elas são proteínas naturalmente inativas e que, quando ocorre a interação entre elas, cada proteína adquire a atividade enzimática para atuar como enzima sobre a próxima proteína da cascata do complemento. Então, ela, pela ação de uma protease que era uma proteína anterior, ela se transforma em uma outra protease e assim vão ativando a cascata inteira. Como ela se transforma em uma protease sobre a ação de outra protease, ela se chama um zimógeno. É um sistema altamente regulado e que gera produtos com função microbicida e que estimulam a resposta inflamatória. O sistema do complemento foi motivo de prêmio Nobel para o Jules Bordet em 1919, pela descrição do sistema do complemento. Então, no texto, quando ele escreveu o processo, ele descreveu que a destruição de vibriões, então ele estava fazendo experimento com vibrio cólera, em que ele punha soro de camundongos imunizados contra o vibrião, pegava esse soro, misturava in vitro o soro mais a bactéria. E ele observava que ocorria bacteriólise e que a presença e o fato de ocorrer bacteriólise dependia da cooperação de dois corpos. Um era o anticorpo, que vocês conhecem já, que nós já estudamos, que era bacteriolítico, ou seja, que era capaz de lise da bactéria, que era estável à temperatura e que era formado após a imunização do animal e que estava presente no seu soro. O outro componente que levava à lise da bactéria era um outro corpo, que já existia no soro do animal normal, então era naturalmente presente no soro do animal normal, ele era inativado pelo calor, então ele não resistia ao aquecimento e nem podia ser preservado. Então, se deixasse um tempo esse material na geladeira ou na bancada, ele desaparecia a atividade desse outro corpo. E ele não aumentava após a imunização do animal. Então, tudo isso mostra para a gente que ele faz parte da imunidade inata. Então, ele existe naturalmente no soro do animal e não aumenta após a imunização. Então, eram dois corpos, os anticorpos, mais esse outro corpo que foi chamado de complemento pelo fato de complementar a ação do anticorpo para fazer a lise da bactéria. Nós vamos entender em detalhes cada uma dessas coisas. Então, nós já vimos que o sistema do complemento faz parte da imunidade inata. Então, ele existe naturalmente no nosso organismo, não aumenta após um determinado estímulo, então ele faz parte da imunidade inata. Mas nós vimos no slide anterior que ele usava quando ele foi descrito, ele usava dois corpos, um era o anticorpo. Então, ele faz parte da imunidade inata ou da imunidade adquirida? Na realidade, ele faz parte dos dois tipos de imunidade,
tanto da imunidade inata, então existe complemento que não precisa de anticorpos e que ele funciona independente da presença de anticorpos, e um que faz parte do braço efetor dos anticorpos, como nós já vimos em outra aula. Então, quando nós já vimos esse slide, então, quando o micro-organismo entra, que vai ativar um linfócito B, dentre as funções dos anticorpos, está a ativação do sistema do complemento. Então, ele faz parte do ramo efetor da imunidade adaptativa. Então, ele faz parte da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Quando ele está atuando por ação do anticorpo, a presença do anticorpo dá ao sistema do complemento especificidade para um determinado organismo, porque o anticorpo vai se ligar a um micro-organismo específico, e isso dá especificidade a um determinado micro-organismo. A especificidade do complemento para um determinado micro-organismo. Então, vamos entender quais são as vias de ativação do sistema do complemento. Então, nós temos 3 vias de ativação do sistema do complemento. A via que existe naturalmente é a ativa e faz parte da imunidade inata, porque ela ativa naturalmente, diretamente o micro-organismo, é chamada via alternativa. Via alternativa porque ela foi descrita depois que já tinha sido descrita a via clássica, que era ativada pela ação dos anticorpos. Então, nós temos a via clássica, que necessita da presença do anticorpos para sua ativação, a via alternativa, que age diretamente, o próprio micro-organismo ativa a via diretamente, e ainda uma terceira via, que pode usar a proteína que liga a mannose e a ficolina, que são moléculas muito semelhantes ao primeiro componente do sistema do complemento e que ativam também, independente da presença de anticorpos, ativam o sistema do complemento. As 3 vias vão ser iniciadas de modo diferente, então, pelos componentes, pelos anticorpos na via clássica, pela lecitina pela via da lecitina, então, a proteína que liga a mannose e a ficolina, que vão iniciar o processo, ou diretamente pelos anticorpos. As vias iniciais vão ser diferentes na via alternativa, enquanto que nessas outras 2 vias elas vão ser iguais. E todas as 3 vias vão convergir para formar uma molécula chamada C3-convertase. Daqui para frente, a partir do C5, até o final da formação do complexo de ataque à membrana e a lise da bactéria, as vias são iguais. Então, o começo é diferente, as moléculas que estão começando são diferentes, até a via da C3-convertase, a via alternativa é diferente das outras 2, e daqui para frente elas seguem iguais. Então, todas as moléculas são semelhantes daqui para frente. Então, vamos entender como eles são ativados. Então, na via clássica, então, que depende de anticorpos, ele é ativado por uma molécula chamada C1q, que tem uma haste e tem uma cabeça radiada. Essas cabeças radiadas vão se ligar a moléculas do anticorpos que vão estar ligadas a um micro-organismo específico. Esses anticorpos são da classe IgM e da classe IgG. Então, a ativação ocorre inicialmente, a ligação do C1q à molécula do anticorpo. A via das lecitinas são ativadas pela ligação da proteína que liga a mannose ou a ficolina na mannose, na superfície do micro-organismo, ou então na N-acetilglicosamina na superfície, na parede celular de uma bactéria. Então, todo o processo vai ser ativado na superfície de um micro-organismo. E a via alternativa vai agir diretamente sobre a membrana celular de uma bactéria. Então, a ativação do sistema do complemento vai começar a ser estimulada na superfície de um micro-organismo.
E aonde que o C1q vai se ligar? Lembra da molécula da imunoglobulina que nós já discutimos, que tem uma porção variável e uma porção constante? E na porção constante nós discutimos que dava a função biológica da molécula. Então, aqui na porção FC da molécula de imunoglobulina, vai haver um ponto de ligação para a molécula do sistema, o C1q, da molécula do sistema, que é uma molécula, primeira molécula da cascata do sistema do complemento. Então, ela vai se ligar nessa porção. Ela só funciona quando ela estiver ligada nessa porção da molécula do anticorpo. Então, vamos começar entendendo como que funciona a molécula C1q. Então, ela tem uma haste, que tem várias partes, e uma cabeça radiada no final de cada uma dessas partes. Essa cabeça radiada que vai se ligar na molécula do receptor do linfócito, do anticorpo. Então, essa cabeça radiada vai se ligar na parte constante da molécula do anticorpo. Dentro dessa molécula, que é a haste e que vai terminar na cabeça radiada, eu tenho o C1R e o C1S. Essas duas moléculas que formam o conjunto com o C1q estão inativas. Quando essa molécula da cabeça radiada, a parte da cabeça radiada, se liga na molécula de imunoglobulina, ocorre uma modificação estrutural da molécula, e aí a C1R passa a ser enzima, quebrando a C1S. E aí começa a cascata, a ativação da cascata do sistema do complemento. Então, aqui é um modelo de microscopia eletrônica dessa molécula, mostrando a haste, mostrando as cabeças radiadas da molécula. Então, ela necessariamente tem que estar ligada numa superfície para que ocorra a ativação do sistema do complemento. Então, quando ocorre a ativação do sistema do complemento, tanto uma molécula de IgM quanto uma molécula de IgG podem induzir a ativação do sistema do complemento. Mas elas precisam necessariamente estar ligadas a uma superfície de um micro-organismo. Por que que ela necessariamente precisa estar ligada na superfície de um micro-organismo? A C1q, ela precisa se ligar em pelo menos 2 pontos da molécula. Então, uma molécula de IgM conseguiria sozinha, uma única molécula de IgM conseguiria fazer a ligação com 2 cabeças radiadas da molécula C1q. E isso já é suficiente para induzir a ativação da cascata do complemento. Já a molécula de imunoglobulina, da classe G, ela só tem um ponto de ligação na porção FC. Então, eu preciso que as 2 moléculas da imunoglobulina da classe G estejam ligadas numa distância tal que a cabecinha do C1q alcance uma molécula por um lado e se ligue na outra molécula do outro lado. Então, quando ocorre essa ligação das 2 moléculas, ocorre a modificação estrutural e ela passa a funcionar como enzima. Por que que quando elas estão no sangue circulante, que são moléculas que precisam um imenso controle, porque são líticas, elas vão causar lesão, elas vão causar destruição do tecido. Então, por que que quando ela, particularmente o IgM, que ela sozinha consegue induzir uma resposta de ativação do sistema de complemento, uma única molécula consegue ativar o sistema do complemento, por que que sozinha ela não estimula a ativação do sistema do complemento, se ela não estiver ligada com antígeno? Então, quando ela está só no sangue circulante, sem ocorrer a ligação com antígeno na superfície da bactéria, ela não expõe o sítio de ligação para a ligação do C1q. Então, ela não consegue ligar o C1q. Quando ocorre a ligação com a bactéria, na porção da molécula de IgM está ligada na membrana celular de uma bactéria, ela expõe a parte de ligação onde vai se ligar a molécula do C1q. Então, por isso que a molécula de IgM, isoladamente, ela não ativa
o sistema do complemento, mas quando ela está ligada na superfície de uma bactéria, ela se expõe os pontos de ativação e consegue induzir uma ativação do sistema do complemento. E a molécula de GG, por que sozinha não ativa naturalmente a ativação, o sistema do complemento? Como nós já falamos, ela precisa estar ligada, a molécula, a C1Q, precisa se ligar em 2 pontos para que consiga funcionar como enzima. E quando a molécula de imunoglobulina está no sangue circulante, é possível até que ela faça a ligação de um ponto, mas é muito improvável que a mesma molécula de C1Q consiga fazer ao mesmo tempo a ligação em duas moléculas de anticorpos ao mesmo tempo. Então, quando ela ocorre a ativação do sistema do complemento, é quando as moléculas de anticorpo da classe IgM e IgG estão ligadas na membrana celular de uma bactéria. Então, quando elas estão ligadas na membrana celular da bactéria, ocorre a ativação do sistema do complemento. Então, aqui mostrando em maior detalhe, aqui a superfície da bactéria, aqui a molécula de imunoglobulina, evidentemente, é só o desenho, porque ela está ligada em 2 pontos, a molécula de imunoglobulina tem que estar ligada, ela tem que ser tem que ser ligada nos 2 pontos de ligação, das 2 moléculas estão ligadas na molécula da membrana celular da bactéria, e aí o C1Q se liga na porção constante da molécula de imunoglobulina. Aí o C1R passa a se ativar o C1Q, o C1R passa a ativar o C1S. Então, ela começa a quebrar a molécula da imunoglobulina, começa a ativar a molécula da imunoglobulina. Então, vamos entender como ocorre a ativação da via clássica do sistema do complemento. Então, a molécula estava ligada, a molécula do anticorpo estava ligada na superfície da bactéria, 2 moléculas ao mesmo tempo são ligadas na molécula do molécula do C1Q. Então, quando essa molécula do C1Q ele se ligou em 2 moléculas, ela quebra a molécula do C4. Então, a molécula do C4 estava no sangue circulante, ela encostou na molécula do C1Q e ela passou a ser uma protease quebrando a C4. Então, imagine a C4 como uma molécula grande, e essa molécula grande vai ser quebrada em 2 partes. É o C4A e o C4B. Então, o primeiro componente do complemento foi o C1Q. Depois ela quebra o C4. O C4, então, se quebrou em C4A e C4B. O C4A é uma molécula pequenininha que vai ser jogada naquele meio ambiente onde está a bactéria e o sistema do complemento está sendo ativado. Enquanto que o C4B, ele vai fazer a ligação com a membrana celular da bactéria. Então, agora, quando esse C4 foi ativado, ele passa a ser uma enzima para quebrar o C2. Então, o C4 passa a quebrar a molécula do C2, formando o C2A e C2B, e o C2A passa a se ligar ao C4B. Então, eu tenho o C4B e o 2A. Quando essas 2 partes da molécula se ligaram, elas formam a C3 convertase. Então, eu tinha, então, o C4B e o C2A, e eu formei a C3 convertase. Essa C3 convertase, então, vai agora quebrar o C3. Então, ela é uma convertase do C3. O C3, que é o outro componente da molécula que estava ali por perto, então, vai ser quebrado em C3A e C3B. Observa sempre que tiver um pedacinho pequenininho que vai sair para o meio ambiente e um pedaço da molécula maior que vai fazer a ligação com o conjunto C4B, C2A, C3B. Então, agora eu formei, então, essa molécula que vai se chamar C5 convertase. Daqui para frente, do C5 convertase,
todas as vias vão ser iguais. Então, quando eu formei o C3 convertase, eu quebrei o C3, e ele se transformou em C4B, C2A e C3B, e elas agora passaram a ser o C5 convertase, que vão quebrar o C5 de novo em um pedaço grande que vai fazer parte da molécula e um pedaço pequenininho que vai sair para o meio ambiente. Então, observe sempre que é uma molécula grande que vai ser quebrada num pedacinho menor e num pedacinho maior. O pedacinho menor vai funcionar, ter várias funções da resposta inflamatória que nós vamos já discutir daqui a pouquinho. E eles vão ser jogados naquele microambiente e vão funcionar como substância quimiotática, para anafilaxina, como substância facilitando a fagocitose, e a parte maior vai se ligar na membrana da bactéria, o próximo componente vai se ligar no C4, o próximo componente vai se ligar no conjunto, e eles vão formando uma enzima para quebrar o próximo. Sempre quando ocorre a formação dessa molécula, ela se transforma numa enzima, então o C4 vai quebrar o C2 vai quebrar o C3, vai se transformar, então, o conjunto vai ser o C4, C4B, C2A e C3B, vão formar a C5 convertase, que vão quebrar o C5. De novo, um pedacinho menor, um pedacinho maior, que vai ser parte da molécula. Então, essa cascata de ativação é extremamente controlada, só ocorre depois que ocorreu o estímulo da ligação com a molécula na superfície da bactéria, e o processo, então, observe que o C4 ficou ligado na membrana da bactéria, e as moléculas pequenas vão sair para o meio ambiente e que vão fazer parte da resposta inflamatória, como nós vamos discutir daqui a pouquinho. A via da lecitina é exatamente igual, com as mesmas moléculas, começando com C4, depois quebrando o C2, chegando a C3 convertase, C5 convertase. Exatamente igual o que nós discutimos para a via clássica. Já a via alternativa tem algumas diferenças. Então, a via alternativa vai ser ativada pela ligação direta do componente do sistema do complemento na membrana da bactéria. Então, vamos entender como esse processo ocorre. Então, a ativação do sistema do complemento pela via alternativa. A molécula C3, então, todas essas moléculas existem no sangue circulante como formas inativas. Todas elas estão no nosso organismo como formas inativas no sangue circulante, ou então na superfície das células. E aí, ela, quando começa o processo de ativação, ela segue em cascata, quebrando todas as outras. Para ativar a via alternativa do complemento, o componente C3 fica o tempo inteiro no nosso organismo sendo hidrolisado, sendo quebrado. Então, essa molécula do C3, ela vai sendo o tempo inteiro quebrada. Se ela, em C3A e C3B, se essa molécula não encontrar um micro-organismo, então, se esse C3B não encontrar um micro-organismo, ela vai ser inativada e vai ser eliminada no sangue circulante, vai ser metabolizada no sangue circulante. Mas se tiver um micro-organismo em volta e a molécula do C3B se ligou na membrana dessa bactéria, então ele começa a funcionar ativando a cascata do sistema do complemento pela via alternativa. Então, aqui, quando o C3B se ligou, a molécula, o fator B, vai se ligar a esse C3B. Então, em seguida, o fator D funciona como enzima, quebrando o fator B, na presença de uma molécula que chama properdina. Essa properdina estabiliza essa ligação dessas moléculas na presença do cálcio. Então, o C3B foi quebrado naturalmente
naturalmente por hidrólise, encontrou um micro-organismo, se inseriu na membrana desse micro-organismo, o fator B se ligou ao C3b e o fator D passou a ser uma enzima que quebrou o fator B em B grande, B pequeno e B grande, A pequeno. Então, como no sistema, na via clássica, foi a proporção A e a porção B, aqui também formou o fator B, se quebrou em fator BA e fator BB. O fator BA se passou a sair pelo sangue circulante, funcionando como componente secretório, e o fator B se ligou ao C3b. Quando agora, então, ele se ligou ao fator B, outro componente da molécula se liga a esse fator B, formando, então, C3b, BB, C3b. Então, essa molécula C3b, o fator B, B pequeno, se transformou na C3 convertase. Lembra que todas elas vão a convergir para C3 convertase? Então, quando eu tenho C3b grande, C3b, B grande e B pequeno, eu formei a C3 convertase. Então, outras moléculas que já estavam sendo ativadas e quebradas, vão ser quebradas agora pela C3 convertase, aumentando a quantidade de moléculas C3 que estão sendo clivadas em C3A e em C3b. A C3b se ligou aqui a esse componente, formando a C5 convertase. Lembra que na outra também convergiu para C5 convertase. Daqui para frente, todas as vias passam a ser iguais. Então, o C3b, revendo, o C3b é quebrado naturalmente no nosso organismo. Se não encontrar nenhuma bactéria, ele vai ser inativado. Se se ligar a uma bactéria, o fator B vai se ligar ao C3b e funcionar como uma enzima que vai quebrar, o fator D vai funcionar como uma enzima que vai quebrar o fator B em fator B A e fator B, B. O fator BB vai se ligar ao C3b e vão funcionar como C3 convertase. E aí elas vão quebrar o C3, que vai se ligar na molécula, na membrana da bactéria, enquanto que o C3b, o C3A vai sair para a circulação, formando aquela pequena molécula que vai estimular a resposta inflamatória, e ele vai formar o C5 convertase, que vão convergir daqui para frente todas as vias iguais. Nós vamos discutir daqui a pouquinho continuação dessa via. Então, ficou claro como que é a ativação da via alternativa? Então, a via alternativa é diretamente ativada pelo micro-organismo, pela quebra espontânea, pela hidrólise espontânea do C3b. O que garante? Então, nesses processos precisam ocorrer na membrana da bactéria. Se ele não estiver na membrana da bactéria, não tem como formar o complexo de ataque à membrana na superfície da bactéria. Então, como que o processo vai garantir que esses componentes maiores da molécula que estão formando aquele complexo permaneçam na superfície da bactéria? Por que eles não vão embora no sangue circulante? Então, quando o C3 e a mesma coisa, o C4, são clivados, eles passam a expor uma parte da molécula que são tióis. E esses tióis se ligam intensamente, rapidamente na membrana da bactéria. Então, ele faz uma ligação química na superfície da bactéria. Então, é uma ligação pelo tioéster química na superfície da bactéria. Isso garante que a ativação do sistema do complemento vai continuar ocorrendo na superfície da bactéria. Se caso ele não fizer essa ligação na superfície da bactéria, ele vai cair no sangue circulante e vai ser espalhado e hidrolisado na fase fluida do sangue, e essa molécula vai ser inativada. Então, para que ocorra o processo
ou continuação do processo, precisa haver a ligação desse stilester na membrana da bactéria, o que garante que vai continuar sendo ativado, e esse processo vai levar à formação do complexo de ataque à membrana e à lise dessa bactéria. Então, esse processo começa com uma molécula que vão quebrar várias moléculas em seguida, que vão quebrar muitas outras moléculas. Então, é um sistema de amplificação. Por que essa primeira molécula aqui, ela não causava lesão? Porque era só uma molécula que estava sendo ativada. Quando essa daqui já vai funcionar como uma enzima para o fator B, são vários fatores B que vão ser ativados. Quando ele vai formar C3 convertase, várias moléculas de C3 convertase vão sendo ativadas. Então, é um processo amplificado. Uma estimula várias, que dessas várias vão estimular cada uma delas várias outras, até chegar à formação de vários complexos de ataque à membrana na superfície da bactéria. Então, comparando as três vias de ativação do sistema do complemento, então nós vimos que a ativação da via clássica, a ativação da via alternativa começa diretamente pelo micro-organismo, a ativação da via clássica começa pelos anticorpos, e a ativação da via alternativa começa pela proteína que liga manose ou a ficolina. Então, o começo é diferente. Para a via clássica e a via da manose, os dois componentes iniciais vão ser iguais, são as mesmas moléculas que são ativadas, enquanto que a via alternativa, esse componente é diferente. Então, nós vimos que o C3 convertase na via alternativa é formado pelo C3b, o fator B com B pequeno, enquanto que a C3 convertase na via clássica e na via da outra via é o C4b e o 2A. Então, que vão ser C3 convertase. O C5 convertase vai ser o C4b, 2A e C3, para as duas vias, enquanto que na via alternativa vai ser o C3b, B e C3. Então, de novo, o C3. Enquanto que o C5 convertase vai ser o C3b, B e C3b, enquanto que para as outras duas vai ser o C4, o C2 e o C3b. Então, essas moléculas vão ser diferentes para a via clássica, alternativa, em relação às outras duas. O que é importante vocês guardarem disso, de tudo isso que nós conversamos? É que uma molécula grande é quebrada numa porção menor e numa porção maior. A porção menor vai sair no sangue circulante, funcionando como estímulo inflamatório, e a porção maior vai se ligar formando um complexo, que vão funcionar de enzima para quebrar o próximo ponto, até chegar na C5 convertase, em que todas as vias vão ser iguais daqui para frente. Então, agora, o que acontece depois, quando se formou a C5 convertase? Então, quando houve a formação da C5 convertase, eles vão quebrar a C5 em C5A e C5b. De novo, a C5A vai ser aquela molécula pequenininha que vai estimular a resposta inflamatória, e o C5b, a parte maior da molécula, que vai fazer conjunto com o C3b, fator B e C3b. Isso se fosse a via alternativa. Então, é sempre formando o C5 convertase. O C5 convertase vai quebrar, vai se ligar na membrana da célula e começar a juntar, anexar moléculas. Então, vai anexar o C6, vai anexar o C7, vai anexar o C8 e depois vai anexar várias moléculas do C9, formando o poli-C9. Conforme ela vai anexando essas moléculas, C6, C7, C8, ela vai se transformando numa molécula
cada vez mais hidrofóbica, lipofílica. Quando ela se transforma numa molécula lipofílica, o que é a membrana plasmática? Ela é uma dupla membrana de lipídios. Então, ela vai sendo enterrada dentro da membrana da bactéria. Então, quando ela está sendo enterrada e ela vai formar, acrescentar vários componentes do C9, ela vai formando um poro que vai perfurar a membrana da bactéria. Então, imagine que esse poro está se formando em vários desses poros, estão se formando de várias dessas moléculas que foram amplificadas e que estão fazendo um buraco na membrana da bactéria. Esse buraco vai determinar esse poro que se formou, então, fazendo contato do meio externo com o meio interno da bactéria, ela vai perder o equilíbrio hidroeletrolítico da bactéria. Então, com esse poro, a bactéria tem um meio hiperosmótico dentro da bactéria e hipoosmótico fora da bactéria. Então, como é hiperosmótico dentro, vai começar a entrar água por esses poros e a bactéria vai arrebentar. Então, ele vai ocasionar a lise daquela bactéria que foi estimulado, que estimulou a cascata do sistema do complemento. Então, eu tinha, na via alternativa, o micro-organismo ativou diretamente o sistema do complemento, todas elas, a via clássica foi ativada pela formação do imunocomplexo, a bactéria e o anticorpo, sendo que o anticorpo pode ser um IgM ou um IgG. O IgM é mais efetivo, mais eficiente, porque uma única molécula do IgM já consegue ativar a cascata do sistema do complemento, enquanto que o IgG eu preciso pelo menos 2 moléculas, mas sempre tem que haver a formação do complexo antígeno-anticorpo. O antígeno é a bactéria e o anticorpo ligado, para que ocorra a ativação da cascata do complemento. E a via das lecitinas, que vão estimular pelas proteína que liga a manose e a ficolina. Todas elas vão converter na C3 convertase, vão quebrar a C3 em C3A e C3B, e essas moléculas agora do C3A vão ser responsáveis pelo processo inflamatório. A molécula C3b, que foi o componente maior do C3 que foi quebrado, quando ela se liga na bactéria, os nossos fagócitos, neutrófilos, monócitos, têm receptores para esse componente C3b. Então, quando eu tenho a bactéria ligada no C3b, ela vai funcionar como uma opsonina, porque o neutrófilo e o monócito vão ter receptores para o C3b. Então, elas vão facilitar a fagocitose daquela bactéria. Além disso, nós temos o C5, que foi quebrado em C5A e C5B, e eles vão ser responsáveis também pelo processo inflamatório. A gente vai voltar daqui a pouquinho de novo para esses 3 aspectos. E a formação da lise, que é a do complexo de atraque membrana, que vai fazer a lise do micro-organismo. Então, aqui mostrando a superfície de uma bactéria em que foi tratada pelo sistema do complemento, houve ativação do complexo de ataque à membrana e a formação dos poros. Com cada uma dessa bolinha que tem aqui, esse buraquinho que tem aqui, foi um poro que foi formado na superfície da bactéria. Então, observe a quantidade de poros que foram formados. Então, cada molécula passou a ativar várias moléculas da cascata na sequência da cascata, a próxima, cada uma ativou várias, então houve a formação de muitos complexos de ataque à membrana, que tem um diâmetro de aproximadamente 100 Angstrom, então quando é o complexo de ataque à membrana ativado pelo sistema do complemento. Para vocês terem uma comparação, aqui são os poros formados pelo linfócito T citotóxico,
tem um diâmetro de 160 angstrom e que é muito parecido com os poros da imunidade inata pela ativação do sistema do complemento. Então, como a gente já comentou, a imunidade adaptativa, que é a imunidade dependente de linfócitos T, usa muitos mecanismos que já foram utilizados pela imunidade inata. Qual é a vantagem do linfócito T citotóxico em relação a um processo que já existia na imunidade inata? Enquanto na imunidade inata isso está sendo formado na superfície da bactéria, está jogando vários componentes ali do lado para estimular a resposta inflamatória e com isso a sintomatologia do paciente, porque vai depender da resposta inflamatória, ele é aberto, ele está jogando no meio ambiente. É como se ele estivesse jogando tudo aqueles dumps naquele microambiente. Então, estimulando a resposta inflamatória intensa no local onde está a bactéria. Enquanto que o linfócito T citolítico, como nós já discutimos em aula anterior, ele cola as membranas da célula-alvo com o linfócito T citolítico. Então, a formação do poro ocorre naquele local onde houve a conexão do linfócito T citolítico com a célula-alvo e passa a informação para dentro da célula para ver a apoptose, estimular a apoptose. Ou então, ele mata também aquela bactéria pela formação do poro, da mesma maneira como nós já vimos com o complexo de ataque à membrana. Então, o linfócito T citolítico pode fazer o poro exatamente igual ao complexo de ataque à membrana e a fazer a lise da bactéria, mas ele pode fazer também um número menor de poros, passar as moléculas que vão, as granzimas que vão estimular a morte celular por apoptose e vão fazer uma morte celular limpa. Então, esses são os poros do sistema do complemento e do linfócito T citolítico. E aqui é uma bactéria, uma Escherichia coli, que foi tratada com anticorpo ou soro fresco, e ela começa a fazer abaulamentos, e ela morre, arrebenta, e a lise da bactéria. Então, a bactéria está morta. Bom, só lembrando para vocês que esse processo precisa ocorrer na superfície da bactéria. Então, quando tudo isso foi ativado, ele estava na superfície da bactéria. E aí, quando o C4 foi formado, ou o fator B foi ativado, ele passa a se ligar na membrana da bactéria. Então, essa molécula vai fazer uma reação química permanecendo na superfície da bactéria. E aí, toda a ativação do processo até a formação do complexo de ataque à membrana vai ocorrer em cima da superfície da bactéria, ligado na membrana da bactéria. Isso garante que esse poro vai ser formado na superfície da bactéria, porque se não estivesse na superfície da bactéria, ele não seria eficiente para fazer a destruição daquela bactéria. Então, ele fez o poro que vai ser formado, então, o C5, C6 e C7 está aqui marcado como essa porção mais elevada, e o poro formado por uma quantidade de moléculas de C9, formando o poli C9, que se inseriu na membrana da bactéria e levou à lise daquele micro-organismo. Mas nós já vimos que esse é um processo que pode levar à lise de uma bactéria. E como que nosso organismo controla para que esse processo não ocorra na superfície das nossas células, das células do nosso organismo, para que não ocorra lesão? Então, se esse processo ocorrer nas células do nosso organismo, vai ocorrer lesão. Então, como nós controlamos esse processo? Então, para cada ponto de ativação do sistema do complemento, em vários dos pontos de ativação do sistema do complemento, nós temos moléculas que, quando esse processo ocorre na superfície das nossas células, eles são inibidos. Então, nós temos moléculas que estão inibindo
inibindo a ativação quando ele está ali, eles estão no nosso organismo. Então, o primeiro processo que é ativado é o C1q, que vai se ligar ao imunocomplexo do antígeno ligado na bactéria. Então, nós temos um inibidor do C1. Então, quando o C1R e o C1S vão ser ativados em cima de uma hemácia, em cima de uma célula do nosso organismo, o C1 inibidor do C1 se liga a essa molécula do C1R, C1S, inibindo o seu processamento. Enquanto se quando estou correndo na superfície de uma bactéria, ele não tem um inibidor e não vai haver a inibição desse processo. O que acontece agora se o indivíduo nasce sem esse inibidor do C1? Ele tem uma doença chamada edema angioneurótico hereditário. Então, quando o sistema do complemento vai ser ativado inespecificamente sobre as células do nosso organismo, nós inibimos a ativação. Esses pacientes que não têm o inibidor do C1, então, se eles deitam em cima do rosto, ou se eles deitam em cima da mão, eles acordam com edema localizado, porque ativou a resposta inflamatória em determinados pontos do nosso organismo, e o paciente chega geralmente no pronto-socorro para vocês, com edema de rosto, um edema de mão, ou um edema localizado. Os exames laboratoriais vão mostrar que esse paciente tem uma deficiência do inibidor de C1. E essa doença chama edema angioneurótico hereditário. O paciente vai chegar, então, com essa clínica de edema, geralmente no rosto, geralmente no pronto-socorro. O segundo ponto de controle, né, da ativação do sistema do complemento nas nossas células é pela molécula DAF e o CR1. Então, a molécula DAF, quando vai se formar o C4b, C2b, o C2b vai se ligar no C4b, o DAF ocupa o local onde o C2b ia se ligar, impedindo a ligação do C2 para um C4, impedindo que a cascata prossiga. Então, um dos primeiros pontos de ativação é a molécula DAF. Da mesma maneira, nós temos uma outra molécula chamada MCP, que também faz esse processo. Ela se liga, impedindo que o C3b se liga no fator P. Então, alguns micro-organismos, como, por exemplo, algumas bactérias, o Schistosoma mansoni, eles conseguiram esse gene do DAF e eles passam a expressar o DAF quando a cascata do sistema do complemento vai ser ativada na superfície do xistosoma, no esquistosômulo, a larva do xistosoma que está entrando no organismo, ela impede a ativação do sistema do complemento, porque ela também tem o DAF e se livra da morte pelo sistema do complemento. Então, é um mecanismo de escape do parasita em relação aos nossos mecanismos de defesa. Quando o paciente nasce com uma deficiência do DAF e do CD59, ele tem uma doença chamada hemoglobinúria noturna paroxística, porque quando o DAF não está expresso na superfície das hemácias. Então, quando ocorre a ligação e a ativação da cascata do complemento na superfície da hemácia, ele faz uma lise da hemácia e o paciente joga a hemoglobina na circulação e essa hemoglobina vai cair na urina, dando um quadro de hemoglobinúria paroxística noturna. Então, o paciente vai acordar de manhã urinando sangue, porque houve ruptura de hemácias durante a noite naquele paciente. Outros componentes que impedem a ativação do sistema do complemento impede a formação do MAC, o C9, que vai inibir que a montagem do pólen da formação
poli-C9, então não vai impedir que ele se insira na membrana, né? Vai impedir que ele forme na membrana, e a proteína S vai ocupar a fenda, impedindo com que o C7 faça a inserção para a formação do MAC. Então, normalmente, nós faríamos o poli-C9 e o C59 e o S, a proteína S, impedem que ele forme o poli-C9 e que ele insira a molécula, o poro na superfície da molécula. Então, nós temos vários mecanismos para que o nosso organismo impeça a ativação do sistema do complemento nas nossas células, impedindo, portanto, a lesão das nossas células. Então, vamos ver agora quais são aquelas outras funções dos componentes do complemento, como nós já falamos para vocês, que são aqueles componentes da molécula que é quebrada, principalmente as que são os pequenos componentes dessa molécula. Então, como nós já falamos, o C3b vai se ligar na superfície do micro-organismo, vai funcionar como uma opsonina e vai facilitar a fagocitose daquela bactéria que está sendo onde a ativação do sistema do complemento foi iniciada. Então, outros mecanismos de ação são relacionados com o estímulo da resposta inflamatória, que é o C3A e C5A. Eles vão funcionar como substâncias quimiotáticas que vão fazer com que os neutrófilos e os monócitos sejam recrutados para aquele local onde está ocorrendo a ativação do sistema do complemento. Então, é extremamente importante a chegada de neutrófilos para fagocitar essa bactéria. Então, esses pequenos componentes funcionam como substâncias quimiotáticas para as nossas células. E aí eles vão chegar naquele local e fagocitar aquele micro-organismo. O outro mecanismo é a lise, né, que nós já discutimos, a lise da bactéria pela formação do complexo de ataque à membrana. Então, aqui mostrando um pouquinho mais de detalhes, uma bactéria recoberta com anticorpos e componentes do complemento, aquela C4b e C3b ligados a essa molécula, vão se ligar no receptor para o complemento que existe nos neutrófilos, nos monócitos. Então, o amarelo são fagócitos, neutrófilos, monócitos, e aqui é uma bactéria recoberta com um anticorpo que ativou o sistema do complemento. E aí ela tem o C3b, que vai se ligar no receptor para C3b, e ela tem os anticorpos que vão se ligar nos receptores para a porção FC da imunoglobulina. Isso vai facilitar a fagocitose daquele micro-organismo. Então, aqui, como foi microscopia eletrônica, mostrando a fagocitose de vírus que foram ativados pelo sistema do complemento. Então, aqui, onde estão essas marquinhas aqui, olha, são os componentes do sistema do complemento, justamente no ponto onde o fagócito está fazendo a ingestão daquele micro-organismo. Então, seria este ponto aqui marcado, o sistema do complemento marcado, porque foram ativados e estão facilitando a fagocitose. Outro mecanismo importante no nosso organismo, dos componentes do sistema do complemento, que são ativados e formam um imunocomplexo com o micro-organismo, é a limpeza de imunocomplexos. Então, quando eu tenho no sangue circulante uma bactéria e um anticorpo que ativaram o sistema do complemento, então eu vou ter esse conjunto, a bactéria, o anticorpo e o componente C3b ligado aqui. Esse conjunto faz a ligação em receptores para complemento que existe na superfície dos eritrócitos. Então, os eritrócitos carregam essa molécula e para o fígado. Então, elas estão recobertas desse conjunto de imunocomplexo que ativou o complemento, então ele carrega essa molécula no fígado. Quando chega no fígado, ele vai passar do espaço porta até a veia centrolobular, ele vai passar nos sinusoides hepáticos. Então, quando ele está
passando nos sinusoides hepáticos, ali nos sinusoides hepáticos, eu tenho as células de Kupfer, esses que estão nos sinusoides hepáticos. Nos dois lados dos sinusoides hepáticos, tem células de Kupfer que estão ali esperando para fagocitar. Então, quando a hemácia passou por uma célula de Kupfer que está ali no sinusoide do baço e no baço e no fígado, e no baço, no fígado e no baço também, ela vai limpar esses imunocomplexos e vai soltar hemácia para a circulação sanguínea limpa desses imunocomplexos. Então, um paciente que tem deficiência componentes do sistema do complemento, ele não vai conseguir fazer a limpeza desses imunocomplexos. Então, muitas vezes, o paciente que tem deficiência do sistema do complemento vai aparecer com uma sintomatologia, além da facilidade de infecções, vai aparecer com a sintomatologia de doença por deposição de imunocomplexo. Então, ele vai ter uma doença, como se a expressão de uma doença autoimune por deposição de imunocomplexo. Onde esse imunocomplexo se depositar, vai haver ativação do sistema de complemento, vai haver a migração de neutrófilos para aquele local e a resposta inflamatória. O colesterol, a mesma coisa. Ela ajuda a fazer a limpeza do excesso de colesterol do nosso organismo, porque nós temos anticorpos contra o colesterol. O anticorpo ligado ao seu antígeno vai ativar o sistema do complemento. O sistema do complemento ativado em cima da molécula do colesterol vai se ligar numa molécula de hemácia que vai, quando passa pelo fígado e pelo baço, ela vai fazer a limpeza dos imunocomplexos pelos fagócitos do baço e pela célula de Kupfer no fígado. Além disso, ele tem um papel importante como substâncias quimiotáxicas e como substâncias anafiláticas, que vão chamar células e fazer vasodilatação, o que são os componentes da resposta inflamatória. Então, o C3A, o C4A e C5A tem um papel importante na contração da musculatura lisa, sendo que o C5A é mais importante com esse efeito. Ele aumenta a permeabilidade dos vasos, sendo que também o C5A é mais eficiente. E ele tem um papel importante na quimiotaxia e a estimulação da liberação de radicais de oxigênio e nitrogênio para a destruição daqueles micro-organismos, sendo que o C5A também é mais importante nessa parte. Então, enquanto que o C3A e o C4A são menos eficientes nesse processo, mas também atuam nesse processo também. Além de todos esses fatores relacionados com a resposta inflamatória, o sistema do complemento também tem outras funções que são muito importantes no nosso organismo. Então, eles funcionam aumentando a adesão entre as células. Então, quando eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, apresentando antígeno para um linfócito, na molécula dos complexos principal de histocompatibilidade, o C3b ligado no receptor para o complemento está funcionando como uma molécula de aderência, facilitando, mantendo as duas células próximas para facilitar a apresentação de antígeno pela célula apresentadora de antígeno. Mesma coisa ocorre quando ele está na função efetora de uma célula killer, uma célula matadora. Quem são as células matadoras? Uma célula natural killer, por exemplo, uma célula K, o próprio linfócito T citotóxico, um macrófago fazendo um eosinófilo fazendo o mecanismo de ADCC numa larva de euminto, por exemplo. Então, os componentes do complemento, nós temos a célula-alvo tem receptor para o sistema do complemento e o micro-organismo ou o componente,
o fagócito ou a célula NK, vai ter ligado naquela molécula, fazendo a aderência entre os dois e facilitando com que a célula NK mate um micro-organismo, que um eosinófilo mate uma larva de xistosoma. Então, ela funciona também como molécula de aderência, facilitando a ação efetora de uma célula ou a apresentação de antígeno para um linfócito T. Mas ela ainda tem mais funções. A molécula do sistema do complemento é multifatorial no nosso organismo. Ela tem um papel também na estimulação do linfócito B e na manutenção da memória para os linfócitos B. Então, lá nos folículos linfóides, nos gânglios linfáticos, a gente tem células foliculares dendríticas que têm grandes prolongamentos. E essas células foliculares dendríticas têm receptores para a porção FC e têm receptores para o componente do sistema do complemento. Então, quando um linfócito B está passando por aquele local e ele está apresentando, tem as suas moléculas de imunoglobulina na superfície, ele vai ser reestimulado para aumentar a população de memória, porque a célula folicular dendrítica está apresentando o antígeno, que ela fica mantendo pedacinhos dos antígenos que ativaram esse linfócito B, mantendo. Quando o linfócito B passa novamente por um folículo linfóide, ele é reestimulado de novo com aquele antígeno, então facilita a multiplicação e diferenciação, aumentando a população de memória que já estava diminuindo naquele indivíduo. Então, ela tem um papel importante na estimulação de uma resposta imune secundária, mantendo a memória de linfócitos B. Além disso, ele tem um papel também na indução da resposta imune para um antígeno timo independente. Então, nós temos aqui na membrana do linfócito B o seu receptor do antígeno, que é a molécula de imunoglobulina, que vai se ligar num micro-organismo para induzir uma resposta de linfócitos T. E aqui o IG-alfa e o IG-beta fazendo a ligação na membrana da célula. Mas quando essa molécula de imunoglobulina tem moléculas do sistema do complemento ligadas, então ela tem o C3D ligado na molécula do micro-organismo, e ela se ligou numa molécula do anticorpo, então ela está passando a informação para dentro da célula pela molécula do anticorpo, e ao mesmo tempo ela se liga no receptor para o complemento, que vai estar junto, esse conjunto de moléculas aqui, que é o receptor para o sistema do complemento, o CD19 e o CD81, quando ocorre essa ligação, essa molécula vai passar a informação para dentro da célula, tanto pela pela molécula da imunoglobulina, quanto pelo receptor do complemento. E ela consegue fazer a ativação do linfócito B de modo timo independente. Então, para aquelas bactérias que têm cápsula de polissacarídeo, que têm dificuldade para induzir uma resposta imune dependente de linfócito T, ela induz uma resposta imune por esse mecanismo, passando a informação para uma molécula de imunoglobulina, tanto para o linfócito B, tanto pela molécula de imunoglobulina, como pelo receptor do linfócito do complemento, e o linfócito B entra em ativação e multiplicação. Só que essa ativação é ativação timo independente e ela não induz memória. Ela induz a resposta com formação de anticorpos da classe IgM para este micro-organismo, mas ela não induz memória prolongada para este mesmo micro-organismo. Então, vocês viram como é importante as moléculas do sistema do complemento, em quantos aspectos do nosso organismo ela age, quantos
pontos, né? Então, ela age diretamente pela formação do complexo de atraque membrana, matando o micro-organismo. Ela joga componentes para a resposta inflamatória, ela limpa imunocomplexos de micro-organismos e componentes do colesterol, ela ativa o próprio linfócito B, ela mantém a memória de linfócito B. Então, é uma molécula extremamente importante no nosso organismo e que tem um papel fundamental, tanto na imunidade inata, quando ela encontra pela primeira vez um micro-organismo, quanto na imunidade adaptativa, quando ela está se transformando num braço efetor da imunidade dependente de anticorpos, em que ela vai ser ativada pela ativação, pela presença do anticorpo, IgM e IgG. Bom, então, observem que é extremamente importante, a deficiência das moléculas do complemento vão dar, evidentemente, infecções de repetição nesses pacientes, infecções para micro-organismos que são extracelulares, e que dependem de anticorpos. Então, pacientes que têm deficiência de anticorpo e a deficiência do sistema do complemento vão ter um quadro muito semelhante por conta da deficiência, porque o sistema do complemento funciona como um braço efetor da imunidade humoral. Então, na aula de imunodeficiências, vocês vão discutir um pouquinho mais aprofundado essa parte das alterações e comprometimento do sistema do complemento, levando às imunodeficiências. Então, espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço em todos vocês.